Você teve em algum desses eventos de avistamento de... Sim, de eu cheguei em 2010 lá, né? 12 anos atrás, quando eu tive meu primeiro acesso ao trabalho deles. Eu já era um pesquisador e quando eu fiquei sabendo dessa história do Urandir, do Projeto Portal, obviamente que a princípio eu fui influenciado pela mídia. Eu acreditei que era um charlatão, que era tudo mentira, que era uma farsa, que as pessoas eram um bando de maluco, né? Que diziam estar tendo contato com seres extraterrestres. Só que naquela época, em 2010, foi justamente quando veio à tona mais uma vez a informação que aquele grupo estava tendo contatos com seres. Então, o SBT foi lá, depois a Record foi lá, a Bandeirantes foi lá com o CQC, Danilo Gentili foi lá, depois a Rede TV foi lá. Fazer matérias. 5 emissoras de televisão foram fazer matérias para investigar esses fenômenos, o que acontecia lá e o suposto contato com um ser intitulado Bilu. Na época. É dessa época, então? Nessa época, 2010. Né? E quando eu vi essa matéria, eu já era um buscador, eu já pesquisava, eu já frequentei muitos grupos. Então, né? mas o que eu sei disso daí é que era uma farsa, né? O ET Bilu não existia, foi forjado. Sim, isso eu também imaginava na época. Não é? Quando eu vi a reportagem, que eles fizeram de um modo que deu a entender, tendenciosamente, que era tudo uma farsa. Não aparece, só aparece o busca de Exatamente. conhecimento, uma vozinha Isso. estranha. Então todo mundo acabou conhecendo essa figura, né? Esse personagem, como se fosse uma farsa e o Urandir estivesse enganando as pessoas e ele mesmo fosse o tal do ET Bilu. Qual que é o contexto do ET Bilu? Ele aparecia para o grupo, ele fazia contatos. Lá no Mato Grosso? Isso, lá no Mato Grosso do Sul. Era um grupo muito grande de pessoas, já, sabe? Mais de 9 mil pessoas associadas ao grupo. E as pessoas estavam lá realizando eventos, encontros, para buscar essas interações. Pesquisa mesmo, né? E é muito polêmico, porque onde você vai acreditar que um grupo de pessoas aqui no Brasil se reúne para ter contato com seres extraterrestres, né? Então isso foi assim, chamou muita atenção das pessoas na época. Já havia chamado a atenção antes, como eu te contei, na década de 90, mas depois parou, depois das difamações, e voltou com a história do ET Bilu. E foi nessa época que eu, curioso, né, falei, bom, eu vi todas as reportagens de todas as emissoras. Sobre ET Bilu, você tá falando? Sim. Só que como eu já tinha um estudo, eu falei, peraí, eu já era um pesquisador de ufologia, já tinha um conhecimento que eu estudava muito, né? Eu falei, não, eu preciso ir lá. Eu preciso provar por mim mesmo. Eu não vou acreditar na mídia, né? Piamente. Cara, eu peguei o carro, fui lá. Isso era quando? Final de 2010. Fui para lá. Foi logo depois que a Record tinha ido. O Danilo Gentili tinha ido também com o CQC. E eu queria provar por mim mesmo, né? Quando eu cheguei lá, eu me surpreendi. Porque conhecendo as pessoas, né? E vendo aquele local, conhecendo o Urandir, assim que eu cheguei lá, óbvio, eu cheguei com um puta pé atrás, né? Falei, esses caras vão me enganar aqui, mas eles não vão me enganar porque eu vou ficar muito atento, né? Eu vou ver de fato o que acontece aqui. Eu fiquei uma semana só investigando, né? Conhecendo, analisando tudo, até que eu tive uma experiência que, assim, mudou minha vida. Eu tive uma visão, eu vi a olho nu uma luz imensa sair de dentro de uma montanha, uma grande luz mesmo, dourada, e ela se transformou numa nave, como se fosse uma nave, um disco voador mesmo. Mas sem droga, sem nada. Lá Sem não nada. tem nada de Não, ayahuasca, nada. Nada. Tava bem lúcido, inclusive, eu tinha acabado de fazer exercício, né? Tinha dado uma caminhada, tinha tomado nada, lá não se usa nada. De repente eu vi uma luz imensa sair de uma montanha, se transformar numa nave, era final de tarde assim. E aquela nave, em forma de luz, né, começou a flutuar no céu. Aquilo me impressionou, eu fiquei chocado com aquilo. Né? Você estava com o celular, alguma coisa? Não, eu tava justamente fazendo exercício, né? Eu estava subindo uma montanha lá, que tem muitos morros e montanhas de pedra, e eu estava lá e tive um avistamento dessa nave. E aquilo mexeu muito comigo. Né? Naquela mesma noite, aí eu tive a oportunidade de encontrar o Urandir, de conversar com ele, contar essa experiência, e as pessoas lá lidam com isso de uma maneira muito normal. Para eles era assim, não, a gente vê todo dia isso aqui. Sempre aparece, né? Puta, você não ficou assustado com isso? Cara, fiquei assim um pouco assustado, mas eu tava com uma ambição tão grande. Mas seria o quê? Do tamanho do que essa nave? Assim? Olha, cara. Tamanho de um carro, maior que um bem carro? Bem maior, tamanho de um ônibus. De um ônibus, tá. Só que ela foi aumentando de tamanho, né? E formou aquele disco perfeito, como essa pedrinha aí. Sei. E aquela experiência para mim foi, assim, muito impactante. E conversando com o pessoal e com o Urandir,
eu tava louco para saber do ET Bilu, né? Eu falei, pô, e esse Bilu aí? Essa farsa, né? Que estão dizendo aí que o Urandir e tal. Eu vou desmascarar isso daí. E eu fui fazer uma atividade com eles. A gente foi para um ponto noturno, né? Eu tava de olho em tudo, né? Falei, bom, vamos ver se eles vão armar alguma situação, né? Porque eu tô chegando aqui hoje, os caras vão querer me enganar. E naquele momento eu percebi, o Urandir estava junto com a gente, a equipe lá do Projeto Portal junto comigo também. E de repente aparece o ser. O tal do Bilu. Como que ele é? Ele apareceu como uma luz na mata. E a voz dele, aquela vozinha característica que a gente conheceu nas gravações, Busque né? conhecimento. Exatamente. Ah, não fala assim. Sério. É? E ele chamou meu nome, Rafael. Eu falei, pô, Mas não podia ser alguém fazendo? exatamente. Eu falei, cara, deve ser alguém que tá ali. O Urandir deve ter contratado. Ele não é ele. Ali eu já matei, pô, não é o Urandir. Porque ele tava do meu lado. Ah, tá. Junto com o grupo. Mas né? podia ser alguém que ele contratou. Sim. Só que a mídia tinha dito que era o Urandir. Colocaram umas imagens em Photoshop com o rosto dele lá pra dizer que manipularam, né? Nas edições, né? Infelizmente. Ali eu já, bom, tem alguma coisa estranha. Né? Tô vendo que a mídia já manipulou alguma coisa aqui. Aí eu conversando com ele, com o ET Bilu, a voz dele vinha do alto de uma árvore. Eu falei, pô, mas a voz tá vindo lá de cima, eu não tô vendo nada, né? De repente surgiu uma luz, começou a formar como se fosse uma pessoa mesmo, cara. Uma silhueta humana de luz em cima da copa da árvore. Eu falei, cara, eu não tô vendo isso, né? Eu não tava acreditando no que eu tava vendo. E as pessoas ali com maior naturalidade, ô Bilu, conversando com ele. E eu tremendo, né, cara? Falei, cara, que é isso, velho? Que loucura. De repente ele falou assim, Rafael, me chamou, né? Aí falou algumas coisas pra mim, como se ele já me conhecesse. Eu fiquei impressionado com isso, que ele passou informações da minha vida. Tipo o quê? Coisas assim, que eu tava buscando, que eu tava procurando. Ele falou, você encontrou isso, 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 porque você estava nessa busca. E você tem um compromisso muito importante com a humanidade. E nós vamos passar tudo isso pra você. Só que nesse meio tempo, as pessoas que estavam ali, né, estavam tentando se aproximar dele. Ele falava, eu vou me aproximar. As pessoas estavam pedindo para ele vir falar com a gente, porque ele estava um pouco mais distante, em cima de uma árvore, né? E nisso, ele falou, eu vou cair da árvore se eu ficar... Porque ele falou que não estava denso, ele estava sublimado. Ou seja, ele era um ser de luz, estava ali se manifestando com a voz dele, e não estava físico. Entendi. Eu falei, mas peraí, por que ele é um ser extraterrestre? Sim, mas ele é um ser dimensional. É um espírito, é o... Na verdade, não é um espírito, ele é um ser dimensional, ou seja, é um ser muito evoluído. Só que ele possui corpo, só que ele manipula a densidade da matéria do corpo dele, a hora que ele quer. Né? Como a gente encontra nesses relatos aí das escrituras religiosas, né? Sei. Desses seres que se manifestavam. Anjos e tal. E aquilo me impressionou demais, cara. Se ele tivesse além das 3 dimensões, 4 dimensões. Né? Sim. E eu perguntei, mas como assim dimensionais, né? As pessoas explicaram, não, porque ele já está na 4ª dimensão. Ele não está aqui na 3ª dimensão como nós. Ele pode interagir conosco a hora que ele quer, através de portais. Mas a 4ª dimensão é o tempo, né? Sim, tempo e espaço aqui. Né? E na 4ª dimensão existe manipulação temporal. Só que é uma dimensão da realidade também. Entendi. Existe uma relação direta, né, com essa realidade. E existe vida na 4ª dimensão também. Na 5ª, na 6ª, na 7ª, na 8ª. Eles disseram que até a 9ª dimensão existem seres dimensionais. Só uma coisa, vê se você acha o vídeo que eu vi, que todo mundo deve ter visto, do ET Bilu, cara. Ele aparece nesse vídeo? Aparece um ser, não aparece? Aparece. Mas era vídeo... pequenininho. Sim. Não é? Sim. Quando ele se apresentou para nós, ele estava... O que ele disse, né? Que ele estava se apresentando na imagem da raça original dele, da constelação de Pégasus. Ele disse que a origem dele não é aqui da Terra, é óbvio. Ele é um extraterrestre de Pégasus. E quando ele se apresentou para a mídia, para as emissoras de televisão, ele estava com aquela aparência da raça de origem dele, né? Com aquela imagem que todos viram lá, quando ele disse, busquem conhecimento. Porque o repórter da Record perguntou para ele, né? Qual é a mensagem que você tem para passar para a humanidade? E ele simplesmente disse, né? Apenas que busquem conhecimento. As pessoas deram risada, tal, mas ele falou sério aquilo lá. Se a gente for parar para pensar um pouco, né? Tem uma profundidade nisso daí. Só que como foi levado tudo para chacota, é farsa, é charlatanismo, tem alguém ali e tudo mais. Só que até aquele momento, voltando para minha história, né? Até aquele momento que eu estava ali diante dele... Tua história é depois desse vídeo. Sim, depois sim. E eu vendo ele em cima da árvore, aquela voz, aquela luz, aquela silhueta, eu falei, gente, o que é isso, né? Um ser dimensional. Aí ele falou, para eu me aproximar de vocês, eu tenho que ficar físico, eu vou ter que me densificar. Tá. Só que se eu me densificar,
eu vou quebrar o galho da árvore aqui, eu vou ficar muito pesado. Aí o pessoal deu risada, que ele é muito alegre, né? Ele gosta de brincar também. Ele tem uma psicologia, assim, muito profunda para entender o ser humano e se manifestar também dessa forma. De repente, a gente estava esperando ele dar alguma mensagem ali, a árvore quebra, o galho. Plá, pá! Cara, um estrondo. Aí ele, bum! Cai lá de cima, cara. Barulho assim, começa uma pessoa caindo no meio da mata. Hein? Cara, impressionante. A gente tava num platô, pertinho ali dele, da árvore. E ele gritou de dor? Não, ele gritou como se estivesse caindo. É um teatro que ele fez, né? Aí ele falou, ai, ai, ai. E a voz dele vinha do chão. Eu falei, caceta. Pô, o cara tava no alto, caiu, cara. Que loucura. Só que minha mente, meu racional tava pirando ali. Eu falei, pô, como é que pode? Mas pra você era uma coisa engraçada? Dava medo? Tudo junto. Cara, uma loucura o negócio. Você imagina se passar por uma experiência dessa, você tá ali diante de uma possibilidade daquilo ser um extraterrestre. Sei. Ao mesmo tempo ser uma farsa. Só que eu fui eu pra estaria lá... totalmente tentando achar a farsa, né? Tentando ver onde que tá. Eu também. Tem gente, é uma pessoa vestida de não sei o quê. A princípio eu achei que era uma pessoa, depois eu achei que tinha ali microfone, caixa de som na árvore, exatamente, Falei, pô, deixa eu ver aqui, né? Só que de repente surgiu uma luz, falei, deu um efeito especial. Falei, cara, uma luz por trás. Esse Urandir fez todo um aparato aqui, combinou com todo mundo pra me enganar? Mas poderia ser. Poderia, mas quem sou eu pra... Por que ele quer me enganar aqui? Só que quando ele caiu da árvore... O ser. Deu aquela sonoplastia, o grito e o barulho, cara, e a árvore quebrando. Eu falei, pô, aí já é demais, cara. Pô, cara, o cara montou aqui um esquema de... Porra. Um cara na hora certa pra quebrar o galho. Pois é. Aí ele caiu, aí ele falou, Rafael, você quer ver o Bilu estendido no chão? O corpinho do Bilu estendido no chão? Cara, isso é engraçado demais. Quer ver o Bilu estendido no chão? Foi foda. E aí? Porque ele é piadista, ele é meio piadista. Ah, é? Ele é engraçado pra caramba. Mas você tava meio longe de onde ele caiu? Sim, meio longe. Tipo... Dá uns 15 metros. Ah, tá. Aí nós fomos andando, eu mais 2 pessoas, em direção a ele. E a voz dele vindo ali do chão. Como se ele tivesse caído mesmo. Quando a gente chegou bem próximo, eu não vi nada no chão e a voz do cara ali. Eu não via nada, com a lanterna acesa em cima ali. Falei, bom, os caras colocaram outra caixinha de som aqui, caixinha né? de som. Tem umas caixinhas em formato de pedra. Exatamente. Aí, olá. Aí ele chamou de novo em cima da árvore. Imediatamente. Aí quando eu olhei pra cima, eu vi. Como se fosse um ser, cara. Pequenininho. Um serzinho mesmo. Como se fosse uma criança, sei lá o que era. Eu vi assim a silhueta, né? O formato da pessoa. E ele pendurado na árvore lá em cima, cara. Eita. Cara, na hora assim, ó. Eu entrei num colapso, né? Mental, psicológico ali, porque ali quebrou todos os paradigmas pra mim, né? Mas podia ser uma pessoa vestida ainda. Podia. Mas eu tava numa... Porque esse fenômeno dele cair e se teletransportar, porque foi um teletransporte. Aí ele explicou pra nós na hora, né? Não, eu fiz um teletransporte pra mostrar pra eles o que nós podemos fazer. Isso é muito fácil pra nós. Aí, imediatamente, ele estava em cima da árvore. Ele apareceu atrás da gente. Chamou. Bilu. Aí todo mundo virou, Bilu. Aí ele estava lá. Questão de segundos, ele mudou de lugar para outro ponto. Fez 3 vezes isso. Isso foi impressionante, né? Aí ele disse, agora eu vou me retirar. Aí ele por que passou... ele não chegou perto de você, Então, para você tocar? Ele disse que naquele momento não poderia ainda fazer esse fenômeno, né? E eu fiquei assim, numa ansiedade. Eu falei, porra, caraca, minha mente entrou em colapso, porque eu não consegui provar. Ao mesmo tempo, eu fiquei impressionado com os fenômenos, né? Falei, esses caras montaram um esquema aqui que, pô, conseguiu me deixar com uma pulga atrás da orelha. Eu falei, cara, não vou embora. Eu ia embora, né? Falei, não vou embora, só vou sair daqui quando eu tiver certeza que é uma farsa real, claro, ou que é verdade. Mas se for verdade, cara, aí eu vou me entregar isso aqui, eu vou até o fundo. Eu vou até o fim para descobrir tudo isso e vou mostrar para todo mundo a realidade. Porque tá todo mundo mentindo, né? Tá todo mundo em conluio.